para que a Polícia de Trânsito, através do 3º DPRE, realizasse um trabalho educativo aqui nas ruas de Caicó. E foi anunciado que desde o último dia 20 se iniciaria o trabalho de fiscalização, Só que ainda não começou. Então nós convidamos o Dr. João Braz, procurador jurídico do município de Caicó, para que ele possa explicar justamente sobre esse assunto. Dr. João, seja bem-vindo aqui, uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia ao amigo Belisa aqui presente, bom dia também a todos os ouvintes que nos escutam, que nos assistem também pelas redes sociais. Inclusive, você não conhecia aqui as novas instalações, né? É verdade, inclusive parabéns à rádio, fiquei surpreso, né? Boas instalações, além da grande credibilidade, a rádio agora também tem grandes estúdios. Coisa boa. Muito confortável. Doutor João, existia expectativa de que desde o último dia 20 a Polícia de Trânsito começasse a realizar aqui em Caicó, de fato, trabalho de fiscalização. Por que não começou ainda? Gostaria de dizer o seguinte, nós temos, desde janeiro, nós estamos aí em torno de menos de 60 dias trabalhando na questão do trânsito. O doutor Tadeu, ele tomou posse antes, mas o dia útil de trabalho dele foi o dia 4 de janeiro. Então, desde lá que ele vem tentando trabalhar para a implantação, do trânsito em Caicó. Inclusive convidou um grande grupo para trabalhar, que foi justamente, nós temos membros do Detran, nós temos pessoas da Polícia Militar, no caso o 3º DPRE, temos a Secretaria de Infraestrutura e tem a Procuradoria Jurídica também, que esse grupo vem trabalhando, tentando tirar as arestas de tudo que vem dificultando a implantação do trânsito de Caicó. É importante que se diga que a lei do trânsito de Caicó, que municipalizou o trânsito de Caicó, ela é de 2014, né? Então ela pegou aí metade da gestão de Roberto Germano e pegou toda uma gestão do governo Batata e não conseguiu se implantar o trânsito em Caicó. Aliás, criou a lei, municipalizou, mas não implantou, né? Então, no papel, ela está municipalizada, mas muitas coisas faltam fazer. E essa comissão, essa equipe que vem trabalhando na municipalização do trânsito de Caicó, ela conseguiu avançar muito, né? Embora ela tenha dado um prazo aí em torno do dia 20 de fevereiro para tentar já assinar o termo de convênio com o Estado, isso não foi possível até agora, mas muito se adiantou em função de que chamou-se a maior questão, era a questão das paradas de trânsito, onde ficariam as vans e as ruas que precisaram ser alteradas o seu fluxo, a sinalização. Então tudo isso foi feito, né? Está posto aí, e o que apenas está entravando ainda um pouquinho é porque quando a gente pegou a lei do trânsito do município de Caicó, a gente viu que a lei municipalizou o trânsito, mas não criou não criou vários cargos importantes para a municipalização do trânsito. E aí nós tivemos que, inclusive na última semana, a gente mandou um projeto de lei para a Câmara, que aí não foi votado ontem, provavelmente vai ser votado ainda essa semana, que foi uma lei na verdade, complementando a lei municipalizada aqui de Caicó, que trata do trânsito. Porque a lei, ela autoriza a criação de vários cargos, mas ela em si, ela não criou os cargos necessários para a implantação do trânsito. Então, a Câmara praticamente voltou a trabalhar agora em fevereiro, não foi isso? O ano legislativo delas. Então, a gente só agora pode encaminhar esse projeto de lei para criar, por exemplo, o cargo de coordenador municipal de trânsito, né? Os cargos efetivos e os cargos comissionados, embora a gente não possa nomear esses cargos, porque nós estamos, infelizmente, diante de uma pandemia. E a lei de responsabilidade fiscal já proibia a criação de novos cargos municipais quando você estava fora do limite prudencial com gasto com pessoal. E Caicó ainda não saiu disso. E além disso, a lei 173/2020, ela também proíbe qualquer tipo de aumento de despesa no município. Então, essa gestão para criar aliás, implantar o trânsito em Caicó, além das dificuldades naturais, ainda temos essa da lei da pandemia. Mas mesmo assim, nós fomos buscar historicamente, dentro da documentação do município, nós descobrimos justamente uma ação judicial de um acordo homologado que
no caso, o acordo homologado e transitado em julgado, ele autoriza, aliás, ele determina que esses cargos sejam criados. Então, usando a exceção da lei 173 de 2020, a gente então mandou esse projeto de lei para a Câmara, para que lá fossem criados pelo menos esses dois cargos, esses cargos dos departamentos, né? Departamento de Engenharia, de Fiscalização de Tráfego, Educação de Trânsito, Controle e Análise de Estatística, e o coordenador municipal, o assessor jurídico, que na verdade o assessor jurídico já está dentro da estrutura da Procuradoria Jurídica. Então nós tivemos que criar vários cargos agora, inclusive sem aumentar os valores que estavam lá previstos na lei anterior, para não aumentar essa questão de receita, porque a nossa intenção não é nem de nomear esses cargos de imediato, até porque nós vamos utilizar a estrutura já existente no DETRAN e no Departamento de Polícia de Trânsito do Estado. Mas nós temos que criar, porque CAICO só pode se habilitar perante o Conselho Nacional de Trânsito se nós tivermos esses cargos criados. Né? Então, sem essa estrutura criada, por exemplo, qualquer atuação de fiscalização poderia ser anulada? Na verdade, a gente não poderia nem atuar, porque se a gente não tiver esses cargos, a gente não pode se habilitar perante o Conselho Nacional de Trânsito. E não estando habilitado, a gente não vai ter, apesar da competência municipalizada, a gente não vai ter a legitimidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, o que a gente poderia dizer, Marcos? No que pese todo o trabalho avançado de regularização das ruas, do fluxo, das placas, da sinalização horizontal e vertical, nós precisamos fazer o dever de casa e estamos correndo para isso no que diz respeito à burocracia da habilitação do município de Caicó perante o Conselho Nacional de Trânsito, para depois disso a gente poder assinar o termo de convênio. E um dos pontos que a gente precisava regularizar era encaminhar esse projeto de lei para a Câmara, que deve estar tramitando essa semana, para que a gente possa se habilitar, porque quando a gente vai assinar o termo de convênio, existe lá um catatal de exigências, certidão negativa do Estado, da Federal, habilitação do Conselho Nacional de Trânsito, tudo isso. E o que a gente vem trabalhando, no que diz respeito ainda à questão da formalização dessa municipalização, trabalhando na minuta que vai ser assinada pelos três entes, no caso o DETRAN, a Polícia de Trânsito, que representa o Estado, e o município de Caicó. Então nós estamos trabalhando, não foi possível fechar no dia 20, aliás o dia 20 foi um prazo colocado como meta para que a gente pudesse regularizar, mas se esqueceu que havia outras instâncias que a gente ia precisar também da análise, como no caso do Poder Legislativo, quando a gente teve que encaminhar um projeto de lei que é necessário para que a gente possa se habilitar perante o Conselho Nacional de Trânsito. Você acredita que vai ter alguma dificuldade da Câmara de aprovar a criação dessa estrutura, não? Não vejo dificuldade, porque a própria lei lá de 2014, que foi aprovada pela Câmara, o artigo 20 dela diz isso, que os cargos serão criados por lei específica. Então, os cargos que estão sendo criados são os cargos já previstos nessa própria lei, ou seja, tem total constitucionalidade, já é uma previsão da própria lei aprovada pela Câmara Municipal, é só uma questão de tempo. Enquanto isso, a gente está trabalhando a formulação da minuta do termo de convênio com esses entes, porque nós já estamos com a minuta para discutir com esses entes, já que é um termo de convênio que vai ser assinado por três entes, então tem que estar de acordo com o que cada ente concordar. Né? Então, acredito que já nessa semana a gente deve estar sentando com a polícia do Estado, que envolve a Polícia de Trânsito, devemos estar também sentando com o DETRAN, já para delinear a redação final desse termo de convênio, e paralelo a isso estarão sendo criados esses cargos na Câmara Municipal, de forma que a gente brevemente, acredito que essa semana, no início da outra, a gente já deve estar com isso, que se não houver nenhum contratempo, já pronto para a assinatura desse convênio. Então, pelo que eu entendi, no caso, serão feitas em dois braços. O convênio já está sendo elaborado, né? Enquanto isso, a Câmara já vai discutindo essa questão dessa lei que cria esses cargos, né? E isso em quantos dias, mais ou menos, tudo vai estar resolvido?
Falar em tempo é difícil o prazo, mas o que eu quero dizer, o que nós temos trabalhado é que desta semana para a próxima a gente possa estar isso. Por quê? O projeto foi encaminhado para a Câmara, ela deve estar, o projeto deve já estar tramitando nas comissões. Desta semana para a próxima, para segunda-feira, ele deverá estar sendo apreciado pela Câmara Municipal e, paralelamente a isso, a gente está trabalhando e se reunindo justamente para a gente, junto com os 3 entes, né, o DETRAN, a polícia e o município de Caicó, a gente já dá a redação final dessa minuta que a gente já praticamente está pronta para apresentar a esses entes. E assim que a gente tiver a aprovação dessa lei, a gente vai ter que encaminhar, né, o pedido de filiação ao Conselho Nacional de Trânsito. E uma vez tendo isso em posse, a gente sim já pode assinar e publicar o convênio. Então é uma questão meramente burocrática que a gente inclusive já respondeu em relação à questão do trânsito, Marcos. É importante que se diga que nós temos inclusive duas ações judiciais tramitando a respeito disso. E numa delas, inclusive, quarta-feira vindoura, é um processo que tramita na Justiça Federal aqui na 9ª Vara. Quarta-feira, às 3h30 da tarde, eu e o prefeito Tadeu, a gente vai estar participando de uma audiência a respeito desse processo, que é justamente onde a Justiça vai repassar o domínio, ou seja, a partir daquela data, o município sim vai ter que assumir a boa parte da BR 427, que é em torno aí do artigo do quilômetro 90 até o quilômetro 100. Que é o perímetro urbano. Que é o perímetro urbano. Que aí sim nós vamos ter que estar com tudo isso em mão, porque a Polícia Federal também vai deixar de... Na hora que a gente assumir isso, a Polícia Federal não vai mais ter a competência para fazer a fiscalização nesse trecho, que no momento é muito importante, já que nós não temos ainda o nosso trânsito plenamente municipalizado. Então, quarta-feira nós temos essa audiência e nós temos um outro processo na primeira vara de Caicó, isso advindo de acordos passados, das gestões passadas. E a semana passada a gente teve que responder a um processo desse da primeira vara, já afirmando para o juiz, que ele perguntava quais foram as ações que o município nessa gestão já implementou para implantar o trânsito e qual o tempo que nós precisaríamos ter ainda para assinar o termo de convênio. E naquela data a gente deu um prazo aí mais ou menos entre 20 e 1º de março para que tudo possa estar concretizado. E isso, claro que a gente depende muito da tramitação do processo da Câmara, do envio para o Conselho Nacional de Trânsito na nossa habilitação e sim também o termo de convênio. Então nós temos aí 3 coisas para resolver para implantar o trânsito em Caicó. A aprovação desse projeto de lei, criando os cargos, né? Em seguida a gente se habilitar perante o Conselho Nacional de Trânsito e em seguida o termo de convênio com esses 3 entes. Então nós estamos correndo, praticamente a prioridade da Procuradoria tem sido esse trabalho, para que a gente venha o mais breve possível concretizar. Enquanto isso, a gente vai continuar trabalhando a questão da organização municipal. Por exemplo, nesta semana, o prefeito Tadeu está trazendo um engenheiro de trânsito. Nós tivemos um engenheiro que o DETRAN mandou para cá uns dias atrás, com toda boa vontade, mas não era um engenheiro de trânsito, é um engenheiro que veio e ia ouvindo as nossas sugestões e ia também fazendo os ajustes para a gente melhorar e chegar até onde chegou. Mas nós achamos pouco e estamos trazendo um engenheiro de trânsito, que ele vai, na verdade, você para sinalizar uma rua, se ela desce, se ela sobe, a questão dos semáforos, a gente tem que ter uma contagem até de quantos carros passam naquela via. E é esse trabalho que a gente quer fazer com esse engenheiro que está vindo essa semana para começar esse trabalho mais minucioso. Então poderemos ter mais mudanças então no trânsito? Poderemos sim, porque nós vamos ter uma visão de um técnico especialista em trânsito, né? Então aquelas primeiras mudanças que nós tivemos aí foram as mudanças, digamos assim, preliminares, né? Mas nós vamos ter certamente algumas outras alterações que venham a melhorar o trânsito de Caicó. A questão do estacionamento das vans, o que é que já está definido? Importante você tocar nesse ponto, Marcos, porque
quando a gente começou a discutir, e eu digo a gente porque foi a Procuradoria estava lá, eu não estava, que eu estava cometido também da Covid, né? Você recuperou, graças a Deus. Graças a Deus, só vim começar faz 2 reuniões que eu participo da comissão. E esse trabalho vinha sendo feito, e uma coisa que o prefeito Tadeu colocou foi, vamos ouvir todos os interessados. Então a gente fez várias reuniões com todos os interessados, não só das vans, mas dos particulares, o comércio, de forma que a gente ouviu todo mundo, e claro que a gente está aberto ainda, não vai fazer mais reuniões para esse fim, pelo menos não pretendemos, a não ser que existe uma situação que a gente tenha que analisar mais pontualmente. Mas o que ficou definido até agora é que as vans vão ter os seus pontos de parada para embarque e desembarque no município. A gente já está delineando esses pontos. O CDL ficou de mandar umas sugestões também. Eu não sei se Pedro já recebeu essas sugestões, mas a gente está avançando com o que a gente puder avançar. De forma que a gente ouviu todo mundo, e agora a comissão vai ter que definir o que é para definir. Então, ficou certo desses pontos, de se identificar esses pontos, e o estacionamento está mantido lá na ilha, para, no caso, as vans, né? As vans. Então, nós, com a ajuda desse engenheiro que vai vir agora, a gente pretende concluir essa parte aí de organização urbana para que a gente possa implantar o trânsito. Existe um pleito aí, só para fechar, dos vigilantes serem transformados em guardas municipais. Como é que está esse processo? Porque isso também faz parte do trânsito, não é isso? Como? Isso também ajudaria no trânsito da cidade? Ajudaria, se não fosse inconstitucional, né? O que é que acontece? Lá pelos idos, acho que 2017, a Câmara Municipal, até nesse intuito de reaproveitar a mão de obra desses servidores, até elaborou um texto de lei municipal oportunizando, aliás, não foi isso aí foi do mercado. A questão é que eu estou confundindo já a questão do mercado público. Mas tem até uma pergunta sobre isso aqui no mercado já. Mas a gente responde. A questão é que houve até uma audiência na na primeira vara civil, que esses servidores até chegaram a participar dessa audiência, pleiteando essa possibilidade, né? Houve até um acordo judicial, mas de fato o que é que acontece? Não se viabilizou, mesmo assim, mesmo com a participação deles, teria que se contratar através de concurso público outros servidores, e o que acontece é que aumentaria a receita, e já na época a lei de responsabilidade fiscal não permitia. Então, a grande verdade é que você, para implantar o trânsito como é para ser, você tem que abrir concurso público, é a regra. Caicó futuramente não vai poder fugir disso. Nós estamos tentando implantar a municipalização do trânsito em Caicó, nos utilizando da mão de obra da Polícia Estadual de Trânsito, né? E até de alguns órgãos dessa polícia. Por quê? Porque nós não temos a condição de receita, e nem a própria situação da lei da pandemia nos permite abrir concurso público ou mesmo fazer contratos, né? Nem contratos temporários a gente pode, a não ser nos casos de saúde ou de substituição de servidores, a gente não pode fazer esse tipo de contrato. Então, nós vamos implementar o trânsito dessa forma, numa forma tripartite, né, o Estado pela Polícia, o Detran e o município, para que a gente possa organizar o nosso município, porque não dá para ficar assim, todo mundo concorda que não dá para ficar assim, e claro, vamos ter que criar as condições, enquanto esse convênio vai estar vigente, criar as condições para que a gente possa ter a nossa própria estrutura de trânsito, e aí com concurso público e etc. Para fechar, tem uma pergunta, Geraldinho, com relação à questão dos blocos do mercado público, é isso? É isso, bom dia, João Braz, ouvintes do Panorama 95. O pessoal pergunta que o ouvinte pergunta como é que está essa situação. O ouvinte nos coloca a informação de que a prefeitura vai fazer licitação para os boxes do mercado. Como é que está essa questão? Veja bem, essa questão do mercado público, Marcos e Geraldinho, é uma questão que se arrasta desde 2011, desde a gestão de Bibi Costa, né? Teve-se termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, lá pela gestão de Roberto, e na de Batata alguns acréscimos. O fato é que, como município, e naquela época o Ministério Público já exigia que fosse feita licitação para que os permissionários do mercado pudessem ali atuar. Aliás, toda
todo o uso do espaço público ele é regulamentado por uma lei, né? E no caso dos permissionários, tanto da ilha como do mercado público, os espaços públicos, já está dizendo, é espaço público. Então, se você vai usar ali, tem que haver uma concorrência para que as pessoas venham ocupar. E como em Caicó isso começou bem lá atrás e a lei de licitação talvez nem existisse, o que é que acontece? O Ministério Público, tentando adequar a realidade à lei, né, ele exigiu desde 2011 que fossem feitas licitações para a redistribuição daqueles espaços. E o que é que acontece? Tadeu assume agora e com menos de 60 dias nós recebemos uma decisão judicial. Então, não é o município que quer fazer licitação. Aliás, ele deveria querer e deve querer, porque é a questão de cumprir a legalidade. E isso Tadeu tem deixado bem claro, que vai atuar dentro da legalidade. Mas o que é que acontece? Veio uma decisão judicial dando um prazo, né, para que o município abra o processo licitatório sob pena de multa pessoal de R$500 por dia ao prefeito Tadeu, né? Então, não é nem a questão da multa, ele está dizendo que você compra ou recorra. O município não tem mais como recorrer, porque, na verdade, a decisão que veio já não é mais nenhum processo ordinário, onde você se discuta a legalidade, se isso é assim, se não vai ser, se vai ter a ouvida de testemunha, se vai ter prova. Não, é um processo executório, é um pedido de cumprimento de sentença. Então, no cumprimento de sentença, o juiz já determinou que fosse aberto o processo licitatório no prazo de 180 dias. Então, o prefeito Tadeu despachou, encaminhando o processo para a secretaria competente, para que essa secretaria, que é de infraestrutura, requer a abertura do processo licitatório. Agora, é importante dizer que o processo licitatório, ele é um processo que também vai servir para organizar essas permissões do município, né? Nós sabemos que aí não são todos os casos, nós sabemos que tem pessoas que têm quiosques, que têm ponto no mercado, que tem ponto na ilha, que são pessoas que não utilizam e alugam a terceiros e assim por diante vai. E muitas vezes as pessoas que estão lá trabalhando organizadamente, legalmente, são prejudicadas por esse tipo de coisa. Então, todos que tiverem interesse em permanecer ou de entrar nesse processo licitatório vai ter a porta aberta desde que cumpra aquelas condições que certamente o edital vai trazer. Inclusive, quem já está lá, por exemplo, no mercado, vai poder concorrer à licitação, porém de igual para igual com quem quiser. Na verdade, o processo licitatório, ele prevê que todos os concorrentes é de igual para igual. Né? O edital jamais vai poder ter uma cláusula lá dizendo que, por exemplo, que quem está lá teria uma prioridade em relação àquelas pessoas que estão chegando. De forma alguma. O processo licitatório, ele funciona como a natureza de um concurso público. Né? Mas eles vão ter todo o direito de acesso, de garantir, né, o seu espaço como permissionário através do processo licitatório. Já tem uma data para a licitação? Não, nós encaminhamos para a secretaria competente, a secretaria já deve ter enviado memorando solicitando a abertura do processo licitatório, e eu acredito que nesses próximos dias já vai ser aberto, porque o juiz inclusive deu um prazo de 180 dias para que a gente abrisse o processo licitatório. Por enquanto, só quem não tem licitação é o mercado público? O que chegou para a gente foi esse, mas eu acredito que chegarão os demais, né? Já que o Ministério Público está executando todos os taxas, eu acredito que dos demais espaços municipais chegarão também para que o município encaminhe para a abertura de processo licitatório. O ouvinte pergunta aqui, a conta de luz do açougue público, vamos continuar pagando? Aí onde está? Uma coisa que é importante dizer, e quando continuando pagando, o ouvinte está dizendo ele está pagando ou é que está explorando o serviço? Eu acho que eu conheço a pessoa que ele não é açougueiro, então pronto. É a população. O que é que acontece? Realmente, não só no açougue público, mas nos espaços como a ilha e outros, nós já identificamos, no pouco tempo que nós temos de gestão, nós identificamos que os permissionários exploram a sua atividade econômica, mas quem paga a conta, principalmente da energia pública, é a população. Né? Então, com certeza, isso também será revisto, será rediscutido, porque aí, se você é um agente que, digamos assim, você é
um comerciante, se você está empreendendo uma ação comercial ou de serviço, você está explorando, você está indo numa atividade econômica, né? E toda atividade econômica tem as suas obrigações e tem seus direitos. Então, com certeza, o município vai rediscutir essa questão. Ok, doutor João, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, a gente só agradece, Marcos, a oportunidade de estar aqui esclarecendo, dizer que estaremos sempre à disposição do programa e da população para prestar as devidas informações. Dizer que a gestão ela prima pela questão da transparência e quer que a população saiba de todos os atos que a gestão está empreendendo. Quem está aqui lhe mandando abraço é a Fátima, cunhada de Sumbrega, esposa do Andrei. Ô, Fátima, minha amigona, inclusive Andrei e Fátima são ouvintes assíduos, né, da programação da Rural. Né? Escuto todos os dias lá do Natal. Um abraço a Fátima, um abraço a Andrei, que são grandes amigos de longas datas nossos. Um abraço, a gente volta daqui a pouco com o doutor Belísio Neto no quadro Check-up no rádio.